E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Bem, a gente usando o Pix, eu uso o mínimo possível, mas não adianta. Se a gente não usar o Pix, vai usar outro sistema. O Pix é algo que deu certo no Brasil. Foi implantado pelo governo. Em princípio, os bancos estão fulos de raiva com o governo por causa disto. Já apenas no mês de julho, o sistema movimentou 933 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais, em mais de 2 trilhões de transações. Só para você ter uma ideia, o Pix deu certo, funciona, o governo controla. Tem havido alguns ataques e hackers, mas na maior parte tem havido segurança, tem havido assaltos, pessoas que pegam o celular e obrigam o usuário a transferir dinheiro. Enfim, tudo isso tem acontecido, mas na maior parte o Pix funciona bem, com segurança, e a maior parte dos usuários é do pessoal jovem, de 20 a 30 anos. Então é muito interessante isso. O Pix deu certo, foi implantado pelo governo. Em princípio, não se paga nada para utilizar, para fazer pagamentos, pessoas físicas. E já está começando a funcionar também o Pix Saque e o Pix Troco. Ou seja, você vai pagar um produto que custa R$270, você dá um Pix de 300 e o caixa recebe lá e te dá R$30 de troco. Isso é perfeitamente possível. Então, esse sistema informatizado de pagamento está sendo implantado. Eu comprei uma carga de Bíblias e pelo WhatsApp, com o auxílio do telefone, complementamos as informações e foi feito o pedido. Fechado o pedido, me mandaram um link para eu fazer o pagamento. Eu fiz o pagamento, imediatamente o pagamento foi aprovado. Eu escolhi ali o número de parcelas, isso, aquilo, paguei, deram autorização, eles vão lá e vão me entregar aquele produto. A transportadora cobrou aproximadamente uma Bíblia, o preço de uma Bíblia ali para fazer o transporte, e vão nos entregar. Hoje, muito do que se compra está no e-commerce. A pessoa vai lá no Mercado Livre ou outro site de compras, existem vários concorrentes, e então recebe o seu produto logo em casa, é entregue, e você paga através normalmente do Pix ou de um cartão de crédito. Já estão prevendo que o cartão de crédito, como é conhecido, vai acabar. O Pix suplanta e outros sistemas, o chip na mão, qualquer coisa desse tipo, o cartão virtual está no celular. Então são muitos os sistemas e vão ser gerados mais sistemas ainda. Com a internet 5G de uma velocidade muito maior, mais facilidades vão acontecer, mais imediatas, para que as pessoas embarquem nisto. A questão é que a sua vida está toda conhecida. Quando os donos lá da internet quiserem controlar a sua vida, eles vão ter toda a facilidade, todas as informações. Bem, a questão não fica só na área financeira, isso vai para a área sentimental também. Então, as pessoas têm suas preferências sentimentais conhecidas, isso é direcionado para site de relacionamentos, e daqui a pouco propostas e mais propostas
nessa área vão surgir e as pessoas acabam caindo muito no pecado. Tem muita gente, inclusive muito crente, caindo em pecado na área sexual, coisas que começaram com a internet. A pessoa usando a internet ingenuamente, de alguma forma, foi conhecido nas suas preferências íntimas e sentimentais. Eles, com algoritmos, inteligência artificial, detetaram aquilo e mandaram as suas informações para sites que divulgaram para um monte de outras pessoas a respeito de você. Daqui a pouco você começa a ver propostas e etc, etc. E a coisa caminha nessa direção também. Aí vem a área religiosa. Satanás tem o máximo interesse em controlar as preferências religiosas das pessoas. Eles identificam que a pessoa é um cristão, já jogam. Se ele é um cristão solteiro, separado, viúvo, enfim, solitário, eles já jogam aquilo para outras pessoas na mesma situação, do sexo oposto, para induzir a pessoa ao pecado. Muitos crentes têm caído nesse pecado. A pessoa não deveria nem começar. Isso não é uma maneira boa de achar casamento. Segundo Deus, o Senhor vai trazer a você desde que você esteja servindo ao Senhor. Você não vai sair matando cachorro a grito, correndo atrás e desesperadamente procurando relacionamentos. Isso é pecado. O querer, isso já é pecado. Você vai trabalhar para Deus onde Deus colocou você, produzindo frutos, e Deus vai trazer alguém, se é o caso, para você dentro daquela situação, mas não num ambiente de pecado. Aí a pessoa manifesta e a inteligência artificial e os algoritmos dos donos da internet detectam que você é uma pessoa que não tem uma ligação muito forte com a igreja, você assiste muitos cultos online, está distante, então eles começam a ofertar para você alternativas. Eles botam músicas maravilhosas, uma seleção de música para você ouvir, botam vídeos maravilhosos e mensagens interessantes que fizeram sucesso. Em geral, as mensagens que fazem sucesso não são aquelas que agradam a Deus. Interessante, você vê uma determinada mensagem aí de um pregador que viralizou 1 milhão de visualizações. Se a gente for destrinchar, trocar isso em miúdos, a gente vai verificar que é cheia de armadilhas, palavras dúbias e sentimentos humanos e toda entremeada com coisas carnais e risos e maneiras agradáveis de ver as coisas e principalmente algo somente para você ouvir e gostar, mas não para praticar. Essas mensagens viralizam e os donos da internet até gostam dela também. Eles empurram essas mensagens para cima de muita gente que vai preferir ouvir mensagens em casa a ir à igreja para participar do culto. No culto ele vai ouvir uma mensagem, pode não ser tão boa. Em casa ele escolhe a mensagem que ele quer ouvir. Em geral, as que viralizam são mensagens perigosas e a pessoa acaba virando um crente só de ouvir. Pois é. Satanás, usando a internet, quer conduzir a religiosidade dos crentes e vai por aí afora. A internet vai se sofisticar, já está se sofisticando. Hoje a gente faz quase tudo através do celular, inclusive até ler a Bíblia quando é o caso. Só que ler a Bíblia no celular dá um ibope muito baixo, não é tão visualizado assim. Mas há outras coisas interessantes, mensagens interessantes, músicas gostosas, maravilhosas, pessoas se deliciando com isso, jogam horas e horas do seu dia em cima disto para não praticarem a religião verdadeira. Pessoas estão vivendo uma vida religiosa virtual e não
praticando a religião verdadeira. Cuidado, a situação vai piorar. Quando chegar o metaverso aí, vai envolver, a capacidade de envolvimento será muito maior. Então, só para a gente ter ideia, o tal do Pix, que é muito ingênuo. Pois é, o Pix é muito ingênuo, é uma ferramenta que facilita as operações comerciais, as operações bancárias, os pagamentos, inclusive de dízimos e ofertas. O Pix facilita isso tudo, mas o Pix não deixa de ser da internet, não deixa de ser controlado, não deixa de ser uma ferramenta do 666, ou seja, toda esse mundo aí de tecnologia visa envolver a vida dos crentes, tomar o tempo deles, impedi-los de praticar a religião verdadeira e de fazer o que Jesus manda fazer. Os atrativos são muitos, são imensos. Então, tome cuidado, até mesmo com uma coisa tão ingênua que aparentemente é tão boa como o Pix, mas em tudo existem armadilhas e aí você precisa estar atento para não cair. Se você quer a salvação, precisa praticar e não só ver, assistir ou ouvir. Se você está sendo levada pela internet, cuidado. Eu vou repetir, a nossa fé é confirmada, o apóstolo Pedro deixa isso bem claro, pela prática. Se você não praticar a religião verdadeira, você não pode ser salvo. A religião virtual não garante frutos. Tome cuidado com essas armadilhas virtuais, que aparentemente são tão ingênuas, mas acabam levando a pessoa para um caminho distante do Senhor e da salvação.